O parágrafo de introdução de um texto 900+, ele tem um caráter muito semelhante. Isso não significa, necessariamente, que todas as introduções precisam ser iguais. Não, até porque elas não são. Mas elas precisam ter os mesmos elementos. Seguinte, na introdução, o avaliador precisa ter contato com o tema de redação. Então, você precisa partir do pressuposto de que quem está lendo a sua redação olha para mim e preste atenção nisso. Precisa partir do pressuposto de que o avaliador que está lendo o seu texto, ele não faz ideia de qual é o tema da redação. Então, eu falo sempre aos meus alunos o seguinte: o Enem dá o tema de redação para vocês e vocês entregam esse tema de redação para o avaliador. Tipo, o Enem passou o tema para vocês e vocês passam o tema para o avaliador, logo no parágrafo introdutório. Então, um dos elementos essenciais do parágrafo de introdução e que determinam muitas vezes se o aluno vai tangenciar a redação ou não. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que determinam muitas vezes se o aluno vai ou não tirar 900+. Porque o aluno que tangencia já era 520 pontos no máximo. Se fechar a competência 1 e 4. Porque quem tangencia fica com 40 pontos na C2, C3 e C5. Isso é regra obrigatoriamente. Então, é bem complicado. E como não tangenciar? Você dilua no parágrafo introdutório as palavras do tema. É a partir da inserção das palavras do tema, e não é de algumas palavras, todas. Então, se você lá no domingo se deparar com o tema a importância da educação financeira para os jovens, a sustentabilidade como desafio a ser enfrentado na sociedade brasileira, dilua todas essas palavras no parágrafo introdutório. Então, a gente já acabou de entender, nesses 5 primeiros minutos de aula, que o parágrafo introdutório tem que ter apresentação do tema. Não, olha, não é facultativo. Se dessa aula, dessa aula, se eu pudesse deixar uma coisa, eu deixaria isso. O parágrafo introdutório precisa apresentar todas as palavras do tema. Isso é determinante para você alcançar 900+. E isso, inclusive, é o que faz com que muitos alunos não tangenciem. Porque eles mostram para o avaliador que eles estão dentro do tema proposto, tá? Segunda questão. O parágrafo introdutório, além do tema, precisa obrigatoriamente apresentar a tese. Apresentar a tese. O que é isso? É a sua opinião, é o seu ponto de vista. Na redação do Enem, a tese costuma vir por meio da antecipação dos argumentos. Então, é muito comum, ao analisar redações de 900+, vocês se depararem com estruturas como: dessa forma, é interessante, é preciso, é viável, é urgente analisar, como não só como a negligência estatal, mas também como a inobservância familiar contribuem para a questão XY no Brasil, tá? Então, essas estruturas aí, elas estão indicando a sua tese, sua opinião. Elas antecipam os argumentos que serão desenvolvidos. Então, aí você tanto insere a tese, como ganha aí na competência 3, na questão do projeto de texto. Fica muito explícito para o avaliador que você planejou a sua redação. Ainda mais quando você desce para os desenvolvimentos e se compromete a desenvolver o que você pontuou na introdução.
Olha para o parágrafo de introdução da minha redação nota 1000 do Enem 2020/2021. Presta atenção. Linha 4 em azul. Olha todas as palavras do tema na introdução. Cadê Brasil? Porque o tema era o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Você não usou associado, eu usei atribuído, é um sinônimo. E Brasil tá onde? Tá aqui, ó. Cadê a sua tese? Tá aqui. Nem da escola, nem do Estado, né? Culpabilizei, antecipei os argumentos e também aqui. Analisar as causas, as consequências e desenvolver estratégias concretas para reverter esse quadro. Pessoal, preste atenção. Você não vai colocar isso na sua redação se você não for trabalhar consequências. Eu leio algumas redações e eu fico assustado com... Assim, você tem que raciocinar. Pensa. Se o seu parágrafo de introdução tem, dessa forma, urge analisar as causas, as consequências e desenvolver estratégias concretas, você está afirmando que durante o seu texto vai existir uma relação de causa e consequência, o que não é obrigatório. Foi a estratégia que eu escolhi para desenvolver os meus argumentos nos desenvolvimentos. Mas eu poderia muito bem, como eu fiz em outros anos, trabalhar só causa-causa. Ou trabalhar causa-consequência e caprichar no outro parágrafo a consequência, enfim. Então, preste atenção, eu já li várias redações que se inspiraram na minha estrutura, né, aí dessa forma, hoje analisar as causas, as consequências e desenvolver estratégias concretas, mas a pessoa não trabalhou consequência no texto. Tipo, não faz sentido. Então, tudo que você for fazer, faça intencionalmente, não faça de forma passiva, de forma irrefletida. Pense, se é a minha tese, se é a minha opinião, o que eu colocar nela, eu vou precisar trabalhar nos meus desenvolvimentos. Tá? Ó, vai ter Brasil, tá? Mas se não tiver, você pode trazer para a realidade brasileira, mas sempre vai tratar da realidade brasileira. E, Matheus, como que eu insiro a minha tese e o meu tema? É de forma abrupta assim? Não. Você faz uma contextualização, que pode ser com repertório sociocultural, como nesse caso aqui. Ó. Ou pode ser sem repertório sociocultural. Você pode fazer uma afirmação, simplesmente, e a partir dessa afirmação, você estabelece um paralelo com a temática e, em seguida, insere a sua tese. Lembrando, pessoal, que vocês não vão para o Enem domingo para, na hora de escrever a tese, se inspirar. Na hora de escrever a tese, passar meia hora pensando em qual vai ser a tese. Não, vocês vão com isso pronto, tá? Como? São estruturas muito... Eu costumo dizer que são estruturas de bolso. Você leva para o dia da prova. Dessa forma, urge analisar as causas, consequências e desenvolver estratégias. Dessa forma, é preciso analisar não só argumento 1, mas também argumento 2. Introdução é tema inserido e tese. O tema já vem pronto, você só vai jogar na introdução, a tese você cria. Mas você não vai ficar se inspirando, não. Você cria a tese baseado no que você trabalhou bastante durante o ano. Então, se você durante o ano usou estado, lá vai dar para usar estado. Se você usou mídia, talvez você tenha usado muito estado e mídia, estado e mídia, estado e mídia. E lá fique melhor estado e família, estado e sociedade, enfim. Quando eu fui escrever essa redação, por exemplo, eu quase não ocupei o estado. Quase que no meu desenvolvimento 2, eu escolhi a mídia como agente para ser trabalhado, né? Eu iria desenvolver, argumentar a respeito do estereótipo que a mídia cria, né? Das pessoas com transtornos mentais. Mas aí eu preferi ir no estado mesmo. Como identificar o tema, Matheus? O tema vai estar lá na sua prova, no texto de apoio, né? Abaixo do texto de apoio vai ter lá
A partir da leitura dos textos motivadores e eu sei isso de cor, de tanto que eu já fiz. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo na modalidade formal da língua escrita a respeito do tema. Selecione, organize argumentos de forma clara e coesa e elabore uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Vai ter lá esse textinho e o tema em negrito, inclusive, eles colocam. O que você quis dizer com levar a tese pronta? Você vai analisar as redações que você escreveu durante o ano e ver quais foram as teses que você mais utilizou, as estruturas indicativas de tese. É isso que eu quero dizer. Esse último período, por exemplo, aí, é uma estrutura indicativa de tese. Essa linha 2 aí, nem da escola, vírgula, nem do Estado, é uma estrutura indicativa de tese. Não só por isso, mas também por aquilo, é uma estrutura indicativa de tese. Vou compartilhar com vocês, janela. A redação dessa aluna, nota 1000 no Enem 2019. A questão do acesso ao cinema, apesar de não ser amplamente discutida, preste atenção para depois não se perder, é um problema muito expressivo no Brasil atualmente. A gravidade do quadro é evidenciada pelos dados do site Meio e Mensagem. 83% da população brasileira não frequenta o tal ambiente. Nesse contexto, percebe-se que o acesso ao cinema não é democratizado e convém analisar as causas e os impactos, tem um problema aí de paralelismo, negativos dessa situação na sociedade. Aí a estrutura é o seguinte, a questão do tema, então a questão da crise hídrica, a questão da educação financeira, a questão do empreendedorismo, a questão do trabalho voluntário, apesar de não ser amplamente discutida, então, onde está tema, você vai colocar as palavras do tema. É um problema muito expressivo no Brasil. E se o tema vier a importância, então não é importante. Não está sendo dada a devida importância. Aí você vai colocar. Por exemplo, se fosse a importância de valorizar os idosos, que não vai ser, já caiu idosos, na sociedade brasileira. A questão da valorização dos idosos tirou a importância. Depois você joga a importância aí. Aí foi, né? A questão do tema, apesar de não ser amplamente discutida, é um problema muito expressivo no Brasil atualmente. Ponto. A gravidade do quadro é evidenciada pelos dados do... Aí você vai retirar algum dado do texto motivador. Porque é certeza que vem texto motivador na sua prova. Todo ano tem texto motivador. E todo ano tem dado estatístico no texto motivador. Então você vai tirar um dado para evidenciar a gravidade do quadro. Nesse contexto, percebe-se que... Aí você vai inserir as palavras do tema e escrever alguma coisinha a mais, como a Estela colocou. Nesse contexto aqui, ó, percebe-se que o acesso ao cinema não é democratizado. Então você coloca alguma coisa que está faltando. Ó. Nesse contexto, percebe-se que a discussão de educação financeira é escassa. Por isso, convém analisar as causas e os impactos negativos dessa situação na sociedade. Mateus, tudo tem que problematizar se for a importância do esporte. Posso dizer que ajuda no desenvolvimento físico e no senso de coletividade. Pode. Mas assim, quando o tema parece ser positivo, ele não é. Ele não é. Então, assim, a importância do esporte. Será que dão a devida importância ao esporte? Talvez não. Por que não dão a devida importância? Claro que essa estrutura tem tese. Convém analisar as causas e os impactos negativos dessa situação na sociedade. Já é uma forma de tese para o Enem, porque você antecipou os argumentos. Isso é tese, né? Antecipou o que você vai argumentar no texto. Por mais que você não tenha colocado a causa e o impacto negativo, já aí na introdução, você diz que vai analisar causas e impactos negativos. Agora você vai escrever isso, repita comigo. Se você for trabalhar causas e impactos negativos. Se você só for trabalhar causas, convém analisar as causas. Você pode escrever as duas causas. Deixa eu ver aqui. Vejam que nessa questão
que vocês dizem, não tem tese, mas olha aqui. O acesso ao cinema não é democratizado. Isso é tese, tá? Ó, isso aí que eu tô marcando é tese. Para o Enem é. Tese, assim, o conceito de tese é opinião, é estabelecer uma opinião. Mas para o Enem, você pode entender a tese como a antecipação dos argumentos, porque quando você faz isso, é de certa forma uma opinião que você vai defender, sustentar ao longo dos demais parágrafos. Quando você diz que que o acesso ao sistema não é democratizado, você opina, apesar que aí é palavra do tema, mas não deixa de estar opinando, né? E convém analisar as causas e os impactos negativos dessa situação na sociedade. Isso é tese, tá? Fonte, vozes da minha cabeça, né? Porque eu copiei o texto motivador na minha redação nota 1000 do ano passado e não sofri nenhuma penalização. Ó, vou até mostrar aqui. Conseguem ver aí, ó. Isso foi o texto motivador do Enem do ano passado. O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Estão vendo, né? O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Olha a minha redação nota 1000 do Enem do ano passado. Olha a linha 3. O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Não tem não, viu? Essa história de que copiar o texto motivador você vai ser penalizado na C3. Isso não é verdade. Agora sim, olha o tamanho do que eu copiei. Agora, se você copiar o texto motivador inteiro, ou se você copiar muitas partes do texto motivador, aí você vai ser penalizado, mas não é na competência 3, é na competência 2, tá?